Eu criei um mod de Friday Night Funkin' no celular praticamente sozinho. Fala galera do YouTube, se vocês não me conhecem, prazer, meu nome é Finge. E tudo começa no dia 29 de fevereiro de 2024, quando é lançado a primeira menção ao mod de Friday Night Funkin' mesmo. E como vocês podem ver, uma animaçãozinha bem simplesinha mesmo, né? Porque naquela época eu não sabia animar. E nela é meio que um cover, vamos dizer assim, dessa música que vai estar aparecendo aí na tela. E então eu fiz uma meta, né, que foi batida, e então eu comecei a produção do mod praticamente sozinho. Mas depois alguns amigos meus começaram a me ajudar, como o Ferd, que hoje não grava tantos vídeos, e o Noob, que hoje tem um canal de edição. Mas enfim, depois de muito tempo fazendo o mod, em janeiro de 2025 eu decidi refazer ele todinho, já que a história não fazia sentido nenhum, as músicas não eram tão boas nem produzidas por mim e as animações eram péssimas. E quando então que eu decidi dividir a história do Finge, que eu já escrevi, em 3 partes. Que é Fingir a Série temporada 1, aí vem o mod e aí Fingir a Série temporada 2. Inclusive, clique no cardzinho aqui em cima para assistir o primeiro episódio da minha série para me ajudar. Uma pessoa que eu tenho que mencionar aqui é o Cloud Stark. O Cloud Stark, né, tem um canal aqui no YouTube, né, inclusive vai lá seguir ele para ajudar o cara, né, e ele faz tutoriais de Friday Night Funkin', Psyche Engine e Payslice, né. Então com isso ele me ajudou bastante. Ele foi meio que o meu professor de como criar um mod. E eu sinto que se não fosse por ele eu ainda não tinha terminado esse mod. Mas enfim, agora a pergunta do vídeo que até agora eu não respondi. Como que eu criei um mod praticamente sozinho? Primeiramente eu tive a ideia da história, né, que inicialmente era bem ruinzinho. Então eu escrevi no papel toda a história, né, pra não perder o vídeo. Após isso eu comecei a fazer os desenhos, né, as imagens, a fazer as animações das imagens, né, que são os sprites, fazer o XML, PNG, JSON, adicionar no jogo, que foi uma das minhas maiores dificuldades, que eu precisei muito da ajuda do Cloudstar. Então, ele era um monstro de não 3, não 4, mas sim 10 cabeças, porque eu fiz mais ou menos 10 sprites. Então o mod não saiu ano passado, não porque eu enrolei, né, não por nada, mas sim por conta dos sprites, que foram uma coisa muito difícil. E se não tiver sprites no mod, não é mod, né? E enfim, depois disso, né, eu comecei a fazer as cutscenes. Caso você não sabe o que é cutscene, depois de uma música, aí aparece uma animaçãozinha contando, né, uma historinha, o que acontece. E aí, né, eu comecei a fazer, e as cutscenes eram horríveis. Eu usava voz de IA, as animações não eram tão boas, os efeitos sonoros, as músicas. Quando o mod parecia tudo pronto, eu ganhei um tablet. E aí com esse tablet eu comecei, né, a fazer animações melhores. Não que esse tipo de coisa mude, né, mas me ajudou bastante, né, ter um tablet. E aí por conta disso eu decidi refazer o mod todinho, fazer minhas próprias músicas, né, porque eu usava um aplicativo, aí eu decidi usar, né, aquele aplicativo de música que eu esqueci o nome, que vai estar aparecendo aí na tela, né. E então com isso tudo em mente, tivemos a conclusão que por que o mod demorou? Por conta que eu não sabia fazer mod, os tutoriais não me ajudavam tanto e por conta dos sprites que foram demorados. Além de que eu refiz o mod todinho praticamente sozinho. Não tinha tanta gente me ajudando mesmo no que eu precisava. Tinha mais, era só dubladores, né, igual o Coxinha, e professores, igual o Cloudstar. Mas enfim, o mod lançou, né, nesse último mês. E é um dos projetos ao qual eu mais tenho orgulho em toda a minha vida. Então se puder ajudar, baixe o mod, jogue, faça uma gameplay, manda para seus amigos, entendeu? Não é o melhor mod do mundo, não é, mas é um mod que eu fiz com muito carinho, né, que provavelmente daqui a alguns dias ou semanas, provavelmente daqui a algumas semanas vai ter um update com novas músicas, com novos personagens, novas wikis, entendeu? Então eu realmente agradeceria se você fizesse isso. Caso você não queira baixar o mod, beleza, assista o primeiro episódio da minha série, porque também eu coloquei bastante carinho, bastante esforço. Tem até meu professor dublando o personagem aí, entendeu? Então assistam aí, compartilhem, comentem, por favor. Mas enfim, é isso, tchau!